Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dan e Dan Mulheres em Sintonia. Eu sou Daniele Tavares, consultora empresarial, administradora, e estou aqui para dar início a mais uma história, né, que a gente vai contar. Mas enquanto isso, eu quero que Dandan se apresente. Peço licença para entrar em sua casa, em seu trabalho, em seu templo sagrado. Como é que vai seu Uri? Como é que vai o seu sentir? E como é que vai o seu agir? Eu sou Dandara Brasil, terapeuta integrativa, professora, palestrante, empreendedora. E estou aqui junto com Daniele Tavares para mais um episódio, mais um papo. E dessa vez falando sobre uma nova história de uma mulher de 56 anos. E nós queremos dar continuidade à escuta, ao acolhimento a essas pessoas que estão trazendo suas histórias. Então, assim, obrigada de antemão. Já agradeço por confiar na gente, né, em mandar a sua história para que a gente possa compartilhar, né, e de repente dizer o que nós diríamos a você se você estivesse aqui pessoalmente. Então, nós precisamos dar continuidade a esse tema. Escuta, investigação profunda, né, detalhada, de tantos conflitos que nós temos, pessoais, profissionais. E estamos aqui para isso, para ajudar, tentar ajudar de alguma forma. Hoje nós vamos contar a história, um pouquinho da história de Maria. Maria ela tem 56 anos, saiu da sua cidade, de um outro estado, deixou referências, vínculos, histórias e veio para Salvador, Bahia, construir uma nova etapa da sua vida. Ela carrega no corpo a experiência de quem já construiu muito, mas no olhar existe algo diferente, uma mistura de coragem e cansaço. Hoje ela se define como uma mulher em transformação. E transformar-se depois dos 50 exige maturidade emocional. Exige reconhecer que aquilo que funcionava antes pode não funcionar mais. Ela quer equilibrar o bem viver, o trabalho, o empreender, o desenvolvimento espiritual e os seus projetos pessoais. Mas no meio dessa reorganização existe um peso invisível. Maria, vem, senta para ouvir sua história, que Dani vai dar seguimento. Então, Maria faz muitas tarefas sozinha. As tarefas do dia a dia, as responsabilidades silenciosas, as decisões que ninguém vê. E tem dias que o corpo pesa, tem dias em que a energia não acompanha a agenda. O que mais a confunde não é a falta de capacidade, é excesso de responsabilidade. Ela não quer desistir da vida que construiu. Ela só quer fazer diferente. Mas tem momentos em que dá vontade de parar. Não porque ela seja fraca, mas porque ser forte o tempo todo também cansa. Maria gostaria de ouvir o seguinte: coisas que tragam acolhimento, clareza, direcionamento, força e permissão para mudar. Ela entende que precisa de orientação para tudo misturado: negócios, autoconhecimento, relações, dinheiro e dinheiro, porque a vida não vem organizada em partes, ela vem inteira. E se pudesse dizer algo para si mesma, ela diria: organiza que dá para mudar esse rolê. Parece que eu estou ouvindo ela falar. Aham, sim. Essa frase não fala de controle, fala de esperança prática. Maria não está perdida, ela está reorganizando a rota da vida. Pois é. E agora a gente quer propor algo diferente. Se Maria estivesse sentada aqui conosco, como se estivesse em um consultório ou em uma sala de um atendimento, né? O que nós perguntaríamos a ela, né? Como que nós investigaríamos, né, a fundo essa história? E você, Dandara, enquanto terapeuta integrativa, com base nessa história, o que você diria para ela nesse momento? Eu fiz aqui algumas anotações, porque quando a gente fala de vida, a gente tem que ter muito cuidado
Até porque a gente não sabe qual será o alcance desse episódio, para quantas mulheres de 35, 40, 50, 60 a mais a gente estará falando. Enquanto terapeuta integrativa, um pouquinho do que ela traz, não dá para a gente ter uma dimensão. Mas como a gente conhece ela um pouco da história de vida Sim, dela, se ela estivesse agora aqui, ou se você, mulher, estivesse aqui, a primeira coisa seria o acolhimento. A primeira coisa quando a pessoa chega é acolher essa pessoa do jeito que ela chega. Com muito cuidado, com muita atenção, com carinho no olhar, para que essa mulher ela possa se sentir segura em abrir a sua história, abrir o seu coração. Quando uma mulher chega para contar a sua história para uma terapeuta integrativa, no meu caso, que ainda trabalho com essa questão espiritual, ela não chega só, ela chega com toda a ancestralidade dela. E aí, a partir dessa primeira escuta, é que a gente vai desenvolvendo um trabalho para que eu possa investigar qual é o melhor protocolo sistêmico para Maria, que tem 56 anos, dentro dessa demanda dela. Você vai trazer já fazendo correlações, ou eu trago logo essa parte terapêutica e depois a gente passa para a consultora? eu acho melhor trazer logo essa parte terapêutica. Pronto. A primeira coisa que eu faço é, como eu falei, né? Ouvir esta mulher, ouvir essa história. Porque quando eu estou fazendo essa escuta ativa, ela está vocalizando algo, mas o corpo dela está trazendo outras informações. O olhar dela, a respiração, o batimento cardíaco, que às vezes o coração pulsa tanto que a gente dá para ver a veia aqui, ó, pulsando. Né? Então eu vou fazendo essa análise com muito cuidado, com muito critério. Depois disso, eu investigo as 3 primeiras palavras que ela traz. E aí a gente vai abrir realmente um campo de investigação enquanto etimologia dessa palavra. Então, as 3 primeiras palavras que a Maria trouxe e que me chamou muito a atenção, primeiro foi desânimo, depois ela trouxe a palavra cansaço e depois ela trouxe sobre a permissão para mudar. E aí eu trouxe aqui anotadinho, e aí a etimologia da palavra desânimo, né? Vem do latim ânimos, alma, sopro vital, coragem interior. Então, quando eu entendo que o desânimo ele vem desse sopro vital, eu já começo a trazer um diálogo para ela. E eu digo, você entende sobre essa palavra desânimo? O que ela quer dizer na sua etimologia? É isso mesmo que você está sentindo? Porque às vezes a gente usa um termo, uma palavra, para nomear um sentimento ou uma emoção, e quando a gente vai olhar, não é aquilo. Às vezes é, às vezes não é. Aí a pessoa diz, não, mas eu estou desanimada, mas não é dentro desse sentido, é dentro de tal sentido. Então, é através do conhecer para se autoconhecer. E aí, quando alguém diz, estou desanimada, está dizendo que perdeu a alma ou que perdeu o contato com a própria força. Então, você, mulher, várias Marias que estão por aí, você tem se sentido desanimada? Como é que você está em contato com a sua própria força? Desânimo é a ausência do sopro. Mas às vezes o sopro não foi embora, ela está abafada. O cansaço, relacionado à ideia de exaustão por esforço contínuo. Cansaço não é fraqueza, é gasto energético acumulado. Então, como é que você tem gasto a sua energia vital? O seu dia a dia? O que exatamente está cansado em você, Maria? É seu corpo? É a sua mente? É a função que você exerce há anos? Porque às vezes nosso corpo não está cansado, mas a nossa mente está. Exatamente. Às vezes a nossa mente não está, mas o nosso corpo está. Então, em que nível é que você fala desse cansaço? É a nível mental? Né? Ai, eu tô cansada de pensar. É a nível emocional? Que O cansaço cansaço físico, né? é esse? Porque se for o físico, é só descansar. Mas se for mental, se for emocional, né? E a outra palavra que ela trouxe muito forte foi a permissão,
que vem do latim permittire, deixar passar, autorizar. Você se permite mudar? Ou você está tentando sustentar uma versão antiga de si mesma? Às vezes o desânimo nasce da falta de permissão para transicionar. Então, primeira coisa é trazer Maria ou as Marias para esse acolhimento. Se for presencial, dentro de uma postura. Se for no online, eu vou te orientar que você providencie um chá, algo que você goste, para esse momento enquanto a gente está aqui batendo papo. Agora mesmo estou tomando um café que Dani trouxe. Espero que esteja bom. Depois, eu vou trazer para ela essa etimologia, ou eu peço para que ela vá buscar entender essas palavras principais, chaves que eu identifiquei na fala dela. E aí depois ela vai me dizer se realmente é isso. A terceira questão que tem aí. Vamos agora entender se foi ao médico, como é que estão os seus exames hormonais. Por que eu pergunto sobre os hormônios? Os hormônios não vêm de agora, que eu tô com 47 anos, não, tá? Vem desde os 14 anos atrás de pesquisa de dança. Porque quando a gente dança, quando a gente movimenta o corpo, a nossa emoção, a música, tudo interfere diretamente no nosso sistema físico, biológico, químico. Então, a gente precisa saber, porque às vezes o cansaço é de baixa de hormônio. Às vezes o desânimo também vem da baixa de exame. Se o cortisol mesmo, né, estiver altíssimo, você está numa tensão de estresse e não tem como você descansar estressada. E aí você desencadeia outras emoções, outros sentimentos, que só vai piorando. Então a gente precisa entender. Se foi ao médico, fez seus exames clínicos, seus hormônios estão equilibrados, então vamos investigar isso de uma outra forma. Eu resolvi trazer para esse episódio tudo mastigadinho por conta do episódio passado, de tudo que a gente falou, né? Então, às vezes a gente não entende o que o outro profissional faz, né, tá dizendo, e a gente acha que o outro não entende. Então, às vezes, terapeuta holístico é o oba-oba, é a positividade tóxica, ou é o... Não. A gente ouve, a gente acolhe. Eu investigo a palavra, sabe? Depois a gente vai investigar essa parte clínica. E aí depois, foi que eu trouxe aqui mais. Tudo isso que eu tô falando, Maria, já vá pensando aí. Como é que estão os seus hormônios? Né? Porque isso interfere diretamente, né, nas nossas decisões, nosso comportamento, né, por mais que a gente não perceba. Sim. E para as mulheres que já passaram dos 40, dos 50 e dos 60, essa questão hormonal ainda é mais gritante, porque a baixa é considerável, né? Então tudo isso altera o nosso humor, altera a nossa energia, a nossa disposição, tudo isso. Por isso que no episódio passado que eu falei, né, a importância de passou dos 40 anos, vai buscar profissionais, busquem profissionais especialistas em mulheres, em saúde da mulher, porque aí a gente vai entender melhor sobre o nosso corpo e sobre os nossos hormônios. Por isso que o médico disse, não vou te operar. Isso vai te trazer muito mais, porque se era justamente onde produz esses hormônios, e não era algo que estava me prejudicando nesse momento. Exatamente. Né? Então, isso também, gente, é para essa parte terapêutica. Sabe? É a gente se investigar. O que é que acontece hoje, Dani? É que a maioria das pessoas tem tempo somente para correr atrás de dinheiro. Produzir, 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 produzir. Atropela as fases da vida. Atropelam o dia a dia. Se negligencia de todas as formas. É o sono, né? Não presta atenção em como está o humor. Sim. E aí brincam, né? Eu sou assim por causa do meu signo, eu sou assim por causa do meu orixá, eu sou assim porque a minha família é assim. Não. E aí também entra a outra parte depois disso, investigação das suas crenças religiosas, da sua crença acadêmica, da sua crença familiar. No caso dessa Maria aqui que a gente está falando, ela vem de uma outra cidade. Então, imagine, 56 anos, uma nova realidade, em uma outra cidade, em um outro estado, culturas diferentes, regionalidades diferentes, com um negócio, sai de uma situação
Isso. né? De uma profissão de anos que acabou adoecendo de alguma forma, por se Sim. sentir impotente, vem para uma outra cidade. Então, assim, Maria, eu não sei qual foi o verdadeiro estupim que te moveu a sair da sua cidade, do seu estado, para vir para outro, né? Se você tem contato familiar aqui, se você aqui se sente só, se você aqui se sente impotente. Então, assim, eu precisaria, para entender esse seu desânimo, esse seu cansaço, e essa permissão para mudar. Essa permissão para mudar você já se deu quando você saiu de um trabalho que era algo já concursado, Sim. né? Para aventurar, quando você sai da sua cidade e vem para uma outra cidade, quando você muda de estado. Então, assim, essa permissão você já se deu. Isso só lendo um pouco da sua história. Então, eu te orientaria, eu vou passar para a Dani, e aí, se der tempo eu posso trazer um pouco do que eu te orientaria a fazer mais, é você olhar agora mais para o que é que está de fato te desanimando e te trazendo cansaço. Dentro dessa etimologia, dentro dos seus hormônios, dentro da sua psique, dentro dos seus comportamentos e dentro das suas crenças. Você estava falando aí, e antes de eu entrar aqui na parte estratégica, eu estava me lembrando que eu ouvi um educador físico falando que nossa casa onde a gente mora, a casa de alvenaria, é nosso segundo templo. O primeiro templo é nosso corpo, né? Uhum. E quando você falou que tudo está em movimento, não é? Tudo se conecta. Então, quando fala da questão de hormônios, e aí a gente vê que, de fato, tem todo sentido. Porque os hormônios estão ali correndo nas nossas veias e ele interfere diretamente nesse desânimo, né? Na falta de energia. Então, trouxe isso porque eu lembrei, né? Desse áudio que eu ouvi. E realmente, quando você falou aí, casou perfeitamente com essa, né, com essa colocação. Maria, se você estivesse aqui agora, a primeira coisa que eu iria fazer pra você era ter empatia contigo, sabe por quê? Porque, como você é empreendedora, e o empreendedor por si só, ele já carrega, assim, muitas questões de sobrecarga, né, de decisões que tem que se tomar. E você não tá sozinha. E isso é muito mais comum do que se imagina. Eu diria que qualquer empresário, seja ele de grande porte ou um microempreendedor, passa por momentos de desânimo, de achar que não vai vingar mais, que não tem mais força o seu negócio, pensa em desistir. Isso é muito comum, acontece com todo mundo, seja ele qual for. E não é só você, entendeu? Então, assim, primeiramente se acalma, porque você não tá só, e há saídas. E quando você falou uma frase que me chamou muita atenção, organiza que dá para mudar esse rolê. É sua cara isso. Então, assim, você já tem a solução, é organizar. É isso que eu diria para você. Vamos organizar, estruturar direitinho como que tá o seu negócio, como que ele foi iniciado. Então, Dandara já falou sobre a questão terapêutica. E eu diria hoje que qualquer empresário, qualquer pessoa que queira iniciar um negócio, faça terapia. Porque assim, a terapia, ela ajuda a gente enfim, desvendar vários mistérios, né? E a gente passa a se reconhecer, passa a tomar melhores decisões. Então, segunda coisa que eu te diria, na verdade, que eu faria com você seria dar essa sugestão de terapia, porque, como eu já falei, a terapia ajuda muito nesse processo de tomada de decisões, de se autoavaliar, avaliar o negócio, né? Avaliar seus relacionamentos. E o negócio está ali totalmente ligado a você. Então, eu anotei aqui algumas coisas também. Depois desse momento, eu teria um momento de ouvir, assim, como que seu negócio iniciou, como surgiu essa ideia desse negócio que você tem hoje, o porquê, né? Para entender a fundo como que ele está hoje e o que de fato precisaria ser feito para que talvez esse desânimo que você citou não seja referente ao negócio, né? Porque foi em uma frase com várias questões juntas. Mas assim, se for na parte do negócio, a gente entender o porquê desse desânimo. Será que está faltando aí uma parceria estratégica? Um parceiro que vai te dar força? Será que está faltando quando você fala que faz tudo, né, sozinha, se vê só?
e isso sobrecarrega, será que está faltando um colaborador, né, para dar conta de algumas demandas que talvez esteja hoje já te sufocando? Então são avaliações que a gente precisa fazer, mas só depois de ouvir a história, de ouvir onde você quer chegar com esse negócio. Porque assim, uma coisa que a gente precisa ter clareza é onde eu quero chegar. Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero ensinar. Então, você quer chegar aonde com o seu negócio? Então, se você quiser crescer com ele, você vai precisar trazer parcerias para ele, entendeu? E hoje em dia é muito mais estratégico você ter parceiros, se for o caso, sócios, para te impulsionar para cima, do que você continuar caminhando sozinha. A depender do que você pretende, lógico, né? Então, se você tem a visão de daqui a 5 anos o seu negócio ser reconhecido na cidade, né, como um produto diferenciado, como algo que não pode faltar nas mesas, então você tem que começar a tomar essas decisões desde já. Buscar parceiros que sejam estratégicos para o seu negócio e também, de repente, fazer uma sociedade, de repente, ensinar o que você faz para outras pessoas, para atrair mais uma fonte de renda. Então, é organizar esse rolê, como você falou, né? E, e é isso. Os desafios são diários, são a cada minuto. Às vezes, a gente, empreendedor, tá aqui agora pensando, ai, não sei se eu vou abrir as portas amanhã. Aí quando você dorme, acorda, tá cheio de energia, com ideias novas. Então isso acontece o tempo todo com todo mundo. Então, depois que a gente conversasse, eu ia te perguntar uma coisa. O que é que faz seus olhos brilharem com o seu negócio? Porque a gente não abre um negócio apenas porque, né, por vontade, para não ficar parada. A gente abre um negócio, principalmente no momento, na fase que você está vivendo, porque você tem um propósito com ele. Então, o que que faz seu olho brilhar com o seu negócio? Quais são as conquistas que você já teve? Porque isso impulsiona a gente também para a motivação. Porque assim, quando a gente vê que aquilo ali é só mais um ganha-pão, às vezes não é tão motivador. Mas quando você vê que aquilo faz diferença para você e para outras pessoas, aí é onde está a chave do negócio. Então, recentemente, inclusive, eu conversei com um empresário que tem bastante funcionários na empresa dele, e eu perguntei: às vezes você pensa em desistir? Quase todo dia. Então, assim, seja ele de grande porte, de pequeno porte, tem esses pensamentos. Mas aí eu perguntei: mas e por que você não desiste? Porque foi através do meu trabalho que eu alcancei isso, isso, isso e isso. Eu vejo que outras pessoas, né, eu posso gerar emprego. Então são essas coisinhas aí, essas coisinhas não, essas grandes coisas que faz você se manter ali no seu negócio também. Então qual é o benefício, qual é o impacto do negócio para a sociedade, para outras pessoas que precisam, né, do seu serviço ou produto. E aí, seguindo, eu diria que você fizesse ou refizesse, caso não tenha feito no início, um planejamento estratégico. Definir qual é a sua missão, por que seu negócio existe, qual é a sua visão, onde você quer chegar e quais são os seus valores, aquilo que é inegociável para você dentro do seu negócio. Então, tem uma ferramenta muito importante da administração que se chama análise SWOT, que no Brasil ela é conhecida como FOFA, devido às iniciais. Mas essa análise ela vai avaliar você e seus concorrentes, quais são os pontos positivos que você tem, os pontos negativos, o ponto a melhorar, né? Enfim. E aí você, quando faz essa divisão, você consegue enxergar melhor o que você precisa fazer hoje para melhorar, né? Então, assim, não sei se a parte que você cita do desânimo, da sobrecarga é referente ao negócio, mas se for, eu diria essas dicas para você. E assim como Dandara manda suas clientes dançar para extravasar, para, né, se reconectar consigo mesma, o seu negócio também está precisando dançar. Dançar, por que dançar? É que como eu já falei em outros episódios, eu criei uma palestra criativa, com movimento, fazendo uma associação do shot a negócios. Então o shot tem 4 tempos, e o primeiro tempo dele é o ritmo, é o pé no chão. Então, se manter no pé no chão, acho que você hoje já tem uma estrutura, você já sabe como funciona muito bem o seu negócio, você já tem o pé no chão. E aí tem a parte do marketing, que é o segundo passo, que eu não sei como é que tá hoje, mas se manter sempre à frente, né, nas redes sociais, mostrando seu produto, utilizando também o marketing tradicional, que é o boca a boca, a degustação,
a panfletagem, bater nas portas, o porta a porta, né, o famoso porta a porta, tudo isso é marketing. Então, assim, será que está faltando alguma parte que dentro do marketing que você precisaria fazer mais, né, para expandir ou para melhorar? Mas claro, tem que ter cuidado porque quando você faz esse marketing mais pesado, você vai estar precisando realmente de um apoio, porque quem é que vai cuidar da outra parte enquanto você está fazendo a divulgação? Quem é que vai tomar conta dessa demanda toda, né? Então tem que ter cuidado isso também para não sobrecarregar mais. E o terceiro passo são as conexões e as parcerias, que é o que eu acho que, lendo a história, no momento Maria está precisando. Conexões e parcerias para ajudar a que esse negócio venha a crescer mais ainda. Porque, pelo que eu conheço do negócio, é algo que é muito necessário. É necessário, independente de quem tem as restrições específicas ou não. Né? Quem gostar do produto é o seu cliente ideal, é a sua persona. Né? E o quarto passo é o ritmo contínuo. Depois que você fez essas etapas, se manteve o pé no chão, você se movimentou, mostrou seu produto para o mundo, criou essas conexões e parcerias estratégicas, fazer a continuação e avaliar o que precisa ser feito para melhorar, para mudar a rota, entendeu? Então eu teria essa conversa com você, mas acho que o primordial é a escuta, é a empatia, é ouvir sua história, respeitar sua história, porque o que eu vejo muito, e Dandara sabe disso, é que as pessoas, muitos profissionais chegam às vezes nas empresas e dá um diagnóstico, você tem que mudar isso, 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 sem uma análise profunda. E eu acho isso desrespeitoso, porque aquele empreendedor, ele tem uma história dura, porque não é fácil empreender. Então ele tem uma história muito dura e muitas vezes não é respeitado. Ah, eu quero mudar a minha logo, aí faz do jeito que acha que deveria ser. Às vezes o próprio cliente não tem direito de dizer se gostou ou não. Né? E às vezes quando fala, não, eu queria que mantivesse isso ou aquilo. Ah, mas é porque hoje em dia está em alta, o Mercado. mercado. Mas é a sua essência, a sua raiz, aquilo que você plantou lá no início, né? Eu não vou dizer assim que mude completamente, mas assim, dá para mudar algumas coisinhas sim. Mas assim, vamos manter a essência, manter. Porque tem muito cliente que hoje, por exemplo, conhece Dandara Brasil pela marca dela, pelo nome, né, que ela tem lá. E aí se ela muda completamente, cores, formato, confunde o cliente. Então assim, o cliente já tem na memória que aquele nome, aquela marca ali é de Dandara Brasil. Então é isso, ter cuidado com essas pessoas externas, profissionais externos que às vezes vêm para te ajudar e às vezes acaba tirando a sua essência, aquilo que você construiu com tanta luta. Então eu falaria tudo isso, Dandara Brasil. E E muito me veio mais. aqui, né, algumas anotações que Maria, você é daquele tipo, porque quando você traz do desânimo e do cansaço, será que você é mais uma Maria que é tão super poderosa que as pessoas acham que você não precisa de cuidado, de carinho, E que tem que dar conta de tudo, e né? que tem que dar conta de tudo? Porque, assim, o que eu sei dessa Maria é que ela é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande. Mas como é para você a questão de receber ajuda, de receber cuidado? Você pede às suas filhas, né, as pessoas que estão ali perto de você, para dizer assim: quem hoje pode cuidar de mim aqui? Quem hoje pode preparar um banho de ervas? Eu queria sentar ali, queria que alguém cuidasse de mim. Então, Maria, se você chegasse para fazer. Se eu fosse te acolher hoje, eu diria para você: traga a sua erva, que você gosta, que eu sei que você gosta de uma erva. Vamos preparar aqui. Imagine, mulheres. Agora, né? E não tem nada a ver com religião, tá, gente? Tem a ver com prática ancestral. Mulheres que se reúnem para cuidar de uma, onde umas cantam, outras pegam ervas, pétalas de rosas, dentro de uma bacia e começam a preparar aquele banho macerado, aquele cheiro subindo da natureza, o Deus vivo através das flores, através do cheiro. E como você está um pouquinho desanimado e um pouquinho cansada, eu ainda usaria um óleo essencial que a gente chama da fênix.
na aromaterapia tradicional, que é o tomilho branco. Ainda colocaria uma gotinha para a gente ir cantando e te dando um banho. Então, eu sei que você é da religião, e muito provavelmente você sempre esteja do lado de cuidar do outro. Mas será que não tem ninguém aí que possa fazer esse banho agora para você? Para que você se coloque nesse lugar do receber o cuidado, Dan- de correr as barras, de receber um reiki. Mas eu, se você fosse minha cliente, eu diria assim, vai dançar. Dance. Se quiser, vá conhecer a dança circular sagrada. No próximo episódio, Dani, eu quero até falar sobre a dança circular, o poder de transformação na minha vida e na vida de muitas mulheres. Se der tempo, até nesse próprio episódio, eu vou pedir para que você Sim. coloque aquele vídeo e que para que as mulheres, as Marias, possam ouvir o que muitas outras Marias falaram sobre dançar. É um vídeo antigo de 2019, mas é uma das ferramentas, uma das técnicas que eu mais utilizo. Porque quando uma mulher dança, ela produz endorfina, dopamina, né? Ela começa a produzir outros hormônios que vai te trazer motivação, que vai te trazer prazer, que vai te trazer insights. E o processo da dança que eu faço com intenção, a gente ainda vai aprofundar mais, para além do físico, do biofísico, do químico, para essa mudança mesmo, através do pensar, do sentir e do agir. E Dandara falou sobre a dança, né, circular sagrada, que você seria bom experimentar. E aí eu digo que o seu negócio dance o shot. Aí vai É. ser um casamento perfeito. Pois é, imagine, você dança com a metodologia de Dandara Brasil, que foi desenvolvida a partir do meu acesso com a dança circular sagrada. A minha metodologia se chama a dança do coração, que é a partir dessas danças, desses passos, que eu vou trazendo e observando o seu corpo, e a gente vai destravando todas essas amarras, todas essas travas, que através de ouvir o outro, às vezes a gente enrijece, mas quando a gente dança, a gente destrava tudo, e aí você pega o seu negócio e coloca para o Dançar shot. um shot bem gostosinho. Você agarra ele e vai dar tudo certo, né? Estamos aqui para ajudar a essa Maria e muitas outras que se identificam com essa história, né? Quantas mulheres empreendedoras estão se sentindo, né, cansadas, Sim, sobrecarregadas? Eu converso com algumas e eu vejo isso, sabe? Essa sobrecarga. Por isso que eu pensei em trazer algumas soluções para essas mulheres, para que o seu dia a dia se torne um pouco mais leve, né? Coisas que eu tenho aplicado e que eu vou estar sempre dando sugestões. Já dei uma na semana passada, no episódio passado, mas que tem muitas outras coisas que em breve eu posso trazer para estar ajudando. Porque tem momentos, Danda, que a gente se vê tão cansada, a nossa mente não pensa, só tá ali agindo realmente como robô. E tem soluções no dia a dia que a gente pode trazer, que faz as coisas melhorarem, a gente dá uma respirada mais profunda, né, sem tanta pressa, né? Porque às vezes a pressa faz com que a gente tome decisões erradas, né? Então é isso, vamos nos organizar para que a gente possa viver melhor cada vez mais. E, assim, qualquer mulher que queira, né, trazer sua história de forma através do e-mail ou também presencial, sinta-se convidada, entre em contato para a gente explicar como que funciona. Gostaria de aproveitar também para agradecer as pessoas que patrocinam esse episódio, né, as empresas que são a empresa Dandara Brasil, a DL3 Consultoria, a Fotocista e ao nosso parceiro TV Mais, que abriu esse espaço para que a gente também transmitisse no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o nosso conteúdo. Muito obrigada. é isso, mulheres. O que eu digo para vocês é o seguinte: hoje, o meu maior investimento é em mim. Quando eu ia fazer a cirurgia, 15 dias antes eu preparei vários banhos, vários aromas, tudo assim prontinho, em um lugar estratégico para ir usando. Então, usem das ferramentas energéticas. A gente tem muita ferramenta potente no mercado. Se vocês soubessem o quanto é importante para a sua saúde mental, para a sua saúde energética, para a sua saúde física, financeira, dos negócios, se você cuidar da sua energia, nós somos energia. Quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas levam para a crença religiosa. Eu não tenho religião.
mas estudo sobre psicologia africana, estudo sobre a psicologia dos orixás, enquanto psique, eu uso dos aromas para a minha vida, eu utilizo dos banhos com ervas, eu faço os meus próprios perfumes com a aromaterapia, eu me aplico reiki, eu corro barras, eu procuro terapeuta, né? Então, assim, busquem usar de ferramenta, e principalmente, eu danço. Eu danço com a dança do coração, eu danço com o aprendizado da dança dos povos, para que eu possa estar em equilíbrio. É por isso que, às vezes, o mundo está pegando fogo e eu estou ali muito tranquila. Não adianta correr atrás de dinheiro se você não tiver a sua mente organizada, o seu coração em paz e você aprender a se amar. Então, invista, porque bens materiais é bom ter. Mas se você não tiver saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, você não vai conseguir aproveitar de nada. Então é isso, procurem as ferramentas que mais te agradarem, procurem se conectarem, procurem cuidar de vocês, procurem se amar, porque quanto mais saúde você tiver, menos vulnerável você vai estar. É isso. Então eu quero também, né, voltar a agradecer a todas as mulheres que nos assistem assiduamente, né, aquelas mulheres que fazem questão, que perguntam pelo próximo episódio. Obrigada a vocês pela audiência. Ouçam essas falas, né, que a gente trouxe aqui. Traga para si, se não for o seu caso, mas mostra para alguma mulher, compartilha com alguma mulher que você acha que está nessa fase, né, da vida, que está passando por esses momentos também, porque você vai estar colaborando, né, para que mais uma vida, mais uma empreendedora, mais uma mulher se reconecte consigo mesma, né, através de histórias que a gente tem trazido. Então, meu agradecimento a todas, meu agradecimento a Dandara, né, por essa parceria, né, a partir da tríade da mulher empreendedora, onde a gente se conheceu, se conectou, e foi por causa de escuta. Sim. Que a gente está aqui. Por causa dessa escuta, a gente criou esse podcast. Então, assim, essa escuta a gente quer dar continuidade a ela, né, de outras formas, para outras pessoas, para que a gente não se sinta tão sozinha como a mulher se sente assim no dia a dia, né? É isso, o Dani me acessou através de uma dinâmica que eu fiz com a dança. A gente deu depois me levou para a empresa para que eu pudesse fazer uma palestra juntamente com ela e nasce o podcast. Então, assim, para você que tem uma empresa, que tem grupo de mulheres e que queira contratar a nossa palestra, uma roda de conversa entre mulheres, entre em contato, nos convide. Mas lembrando que tudo é um negócio e que para a gente ir até a sua empresa tem um custo, porque tem muito valor. Exatamente. E com certeza o investimento versus o retorno vai ser muito maior. Porque aqui não tem apenas duas profissionais, tem duas mulheres humanas que ouvem, que respeita a história, né, de quem quer que seja, para que a gente possa trazer soluções de fato que vai ser necessário. E não nada superficial. Vamos brindar aqui a Maria e ao seu negócio. É um brinde à vida. À vida. Olá, mulheres! Então, a gente vai dar continuidade a esse episódio. Só que agora a gente vai mostrar para vocês a dança circular sagrada, através de um vídeo que a Dandara Brasil preparou para que nós conhecemos essa dança. Creio que muita gente nunca nem ouviu falar, mas vocês vão ouvir agora o depoimento de mulheres que dançam com ela e que transformaram suas vidas. Eu recomendo que a gente movimente o nosso corpo para que a gente libere energias negativas que estão aqui presas. Então, vamos assistir com muita atenção, com muita responsabilidade, com muito respeito, o trabalho que a Dandara Brasil faz, como várias mulheres há 14 anos, e que com certeza já tem feito muitas curas, já salvou muitas almas através dessa dança. E desse episódio, nós queremos também que vocês mulheres se inspirem nas histórias que nós aqui já contamos. Nós tivemos, desde o primeiro episódio, onde nós explicamos que nós mulheres nos escutamos, eu e Dandara Brasil, a gente se ouviu de verdade, sem interrupções, sem competição, sem preconceito.
Nossas histórias são diferentes, totalmente distintas. Tivemos vivências diferentes, formações diferentes, mas nos encontramos em um ambiente onde todas queriam a mesma coisa: crescer, evoluir. E nos conectamos, criamos o podcast e aqui estamos, já mostrando para vocês nosso trabalho e mostrando para vocês como é importante as mulheres se unirem, as mulheres darem as mãos. Chega de competição. A gente não aguenta mais ouvir tantas mulheres cansadas, sobrecarregadas. E o que nós, mulheres que estamos aqui ouvindo, o que é que nós podemos fazer para que a gente ajude outras mulheres, ao invés de apontar, ao invés de jogar uma pedra, ao invés de julgar a decisão dela? Vamos nos acolher mais, tá bom? Para que a gente venha crescer juntas. Então eu vou deixar vocês agora com esta gravação que a Dandara nos trouxe, da dança circular sagrada, para que a gente se conecte, consiga trazer para a gente, para a nossa vida, experiências positivas. E que a gente busque também, né, aquilo que nos faz bem, seja a dança, seja ler um livro, seja tomar um cafezinho com as amigas, uma caminhada ao ar livre, mas vamos buscar o nosso bem-estar, porque através dele a gente consegue viver melhor e a gente consegue também fazer o bem para todos que nos rodeiam. Eu descobri com Dandara a dança circular sagrada. Ela fez uma apresentação no Parque São Bartolomeu. Eu fiquei muito encantada com a dança, porque a dança em si, ela já transforma. E a dança circular sagrada, ela tem um poder de mexer com os nossos sentimentos, e a dança circular, para mim, é transformadora. E durante esse tempo que eu tenho aqui, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu consigo fazer uma introspecção, eu estou me conhecendo melhor como pessoa, eu estou descobrindo certos movimentos, certas partes do meu corpo que até então eu não tinha percebido isso. E a dança tem esse poder, principalmente a dança circular sagrada, tem esse poder de fazer com que a gente tenha o autoconhecimento. Eu percebo que a dança traz um novo olhar para as coisas que antes não existia uma sensibilidade grande, como, por exemplo, o movimento da vida, os acontecimentos da natureza, o que é que a natureza nos quer dizer, o que é que o centro representa, o que é que eu estou buscando na minha caminhada, o que é que o círculo traz para a gente. É isso, a dança trouxe um novo olhar, um olhar mais orgânico, mais natural, mais ancestral. Um reencontro mesmo. Ela tem sustentado o meu trabalho, tem me dado energia, tem me dado força, tem trazido para os meus pequenos uma outra forma de lidar, né? Uma outra forma de estar no mundo, se aproveitando do que a dança circular tem. Porque todas as vezes que eu venho para a aula, a gente trabalha com intencionalidade, então os anseios, os desejos, as angústias, os medos, tudo isso a gente coloca na roda, a gente dança com intenção, tem surtido efeito, né? Eu era uma em julho, hoje nós estamos finalizando novembro e eu me reconheço como uma outra pessoa. Então a dança foi importante no meu processo de autoconhecimento, de cura interior, de cura física. Eu cheguei aqui com muitas dores devido a algumas questões de saúde. E hoje eu me sinto livre para fluir na dança. Ela, em primeiro lugar, a gente reverencia como sagrado. Então, para mim, já é importante por causa disso, de ser sagrada. E segundo, que hoje eu não me vejo sem dança, sem a dança na minha vida hoje. Faz parte de mim. Me completa. A dança me completa. Quando eu comecei aqui na dança circular sagrada, eu percebi o quanto que ela me ancorava, me trazia para a terra. Foi um momento que eu estava precisando disso. Então eu só tenho a agradecer. E a dança circular, ela tem esse poder de nos reequilibrar em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, tanto no sentido emocional quanto físico.
Inicialmente eu busquei a dança circular pensando um pouco na saúde, mas eu percebi a potencialidade dessa ferramenta para a minha profissão. Hoje eu utilizo a dança circular com mulheres idosas. Elas amam quando a gente traz a dança circular. Uso dança circular em outros espaços também, quando sou convidada. E vejo como a dança circular ela tem esse poder de nos conectar. Eu ingressei esse ano na dança circular e a dança circular tem me proporcionado muita emoção, muito prazer e muito aprendizado. Estou com um crescimento assim, emocional, espiritual, muito positivo. Acho que hoje em dia eu não consigo me ver sem a dança circular, sem estar em uma roda de dança circular. Para mim a dança circular é vida. A dança para mim é vida, eu não consigo me ver sem a dança. A minha vida tem sentido, o maior sentido para mim é a dança. E a dança circular trouxe para mim de volta essa questão da dança na sua pura essência, na mais pura essência. A dança transformou a minha vida, assim como vem transformando a vida de muitas pessoas que vêm para a roda, que me dá a mão e juntos fazemos a nossa ciranda. Então, se você tem o desejo de transformar a sua vida, de trabalhar melhor qualidade de vida, bem-estar, saúde, lucidez nesses tempos tão remotos, vem para a roda, vem para a ciranda, vem cirandar com a gente. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Eu amei. Amei os depoimentos, amei as falas, né? Quanto é importante a gente estar entre mulheres, juntas, né, em busca do bem-estar. E nós mulheres, nós temos uma conexão imensa, nós temos um poder dentro da gente, que a gente não faz ideia. Se a gente usasse ele 100%, nós faríamos coisas grandiosas nesse mundo. E queria também aproveitar, já para deixar aqui um spoiler do próximo episódio. No próximo episódio, nós vamos mostrar para vocês como que nós participamos dos eventos, na qual nós sempre estamos informando, falando aqui para vocês. Participamos do Empodere-se 4.0, é um evento do Sebrae, onde nós fomos convidadas, Dandara Brasil, como embaixadora do evento, e eu fui convidada como painelista para falar sobre meu método SHOT empresarial, sobre as demandas da mulher empreendedora. Então, no próximo episódio, nós vamos trazer esse conteúdo para vocês. Foi gravado 100% no local onde aconteceu o evento, e foi uma experiência incrível. E traremos também depoimentos de mulheres empreendedoras, onde elas falam das suas dificuldades como empreendedoras e também falam dos seus sonhos como mulher. Então não perca o próximo episódio. Tchau! Dandara Brasil, uma mulher que dança com o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. Daniele Tavares, consultora de negócios e inspiração para o empreender com propósito. Duas trajetórias, o mesmo sonho, criar um espaço de escuta, partilha e transformação. Dani e Dan, mulheres em sintonia. Duas vozes, mil histórias, um propósito. Aqui sua história também é bem-vinda.